Olá, tudo bem? Edila Thaís aqui e eu quero hoje trazer para vocês, nesse Congresso de Mulheres, uma questão que muito nos movimenta a cada dia mais. Como é que nós podemos nos adaptar? Como é que nós podemos desenvolver a nossa alta performance para que realmente a gente possa ser produtivo nesse mundo de hoje e um produtivo com qualidade de vida. Alta performance, para mim, sempre ele vai ser chamado como? Vai ser ligado à ideia de uma produtividade, a sua melhor produtividade, alinhada à sua qualidade de vida. E hoje, em toda essa mudança do mundo, nós somos chamados a isso. E por causa de todas as exigências que a gente sofre no nosso dia a dia, é que eu resolvi trazer para o nosso congresso esse tema. Como as Power Skills podem nos ajudar a viver e a sermos melhores pessoas e profissionais nesse mundo de hoje. Então, eu vou começar compartilhando com vocês, ok? Compartilhando as Power Skills, as nossas habilidades que podem destravar o nosso potencial. E para começar, né, eu quero me apresentar para você de uma forma que... Por que é que a Edila Thaís está trazendo esse assunto para vocês? Olha, parou de compartilhar aqui. Por que a Edila Thaís está trazendo esse assunto? Edila Thaís é uma mentora, palestrante, escritora, treinadora e tem uma expertise de mais de 30 anos em desenvolvimento humano. Eu trabalho construindo carreiras, formando líderes exponenciais, equipes que realmente sejam protagonistas e assim, né, formando líderes e equipes, eu fortaleço a cultura humanizada nas empresas. Eu sou mestre e doutora em educação e dentro desses trabalhos eu construí uma metodologia participativa para a formação de líderes. E como psicanalista com especialização em psicologia positiva, eu trabalho gestão e mediação de conflitos e cultura organizacional de tal forma que a gente tenha ambientes de trabalho, né, que gerem aquela segurança psicológica que traz tanto a saúde emocional quanto a saúde mental. E em função de de toda essa minha experiência, eu sou hoje escritora de 5 livros, coautora, tá, gente? Coautora, desculpa pela expressão aí. O primeiro é o Transformando Valores em Resultados, onde eu conto exatamente um case de sucesso numa sucessão de empresa familiar. Foi muito importante, né? Para que a pessoa que saiu ela pudesse deixar aqueles valores é, que foram o início da empresa, mas que a pessoa que chegou também pudesse trazer seus novos valores e que aquela empresa continuasse fortalecida e atuante no mercado. O segundo livro que eu fui coautora, que eu participei, é o Curtido Coach Adoidado. E nele eu falo sobre transição de carreira, que é algo muito importante para nós no dia a dia. Hoje o que mais acontece, né, é a transição de carreira, pessoas que querem mudar da sua carreira. E eu conto exatamente a minha história, a minha transição de carreira de uma gestora, funcionária pública, gestora há mais de 15 anos, uma gestora de equipes multidisciplinares. Eu atuava, né? Eu era gestora de 8 equipes, 11 projetos sob a minha responsabilidade, e eu resolvi me aposentar e abrir a minha própria empresa e
continuar fazendo o que eu fazia lá. E foi aí que foi muito interessante falar como coach de carreira, ajudou nessa minha transição após os 50 anos. E foi aonde, com exatamente a área que eu já tinha escolhido, havia escolhido para continuar a atuar, né? Outro livro que eu sou coautor é o Elas. E o Elas S.A., ele traz a ideia, né, do empreendedorismo feminino, e nele eu abordo a importância do autoconhecimento e de você pensar a marca, o legado que você quer deixar no mundo através do empreendimento. O quarto livro, Mentes em Perigo, ele aborda, né, a produtividade com qualidade de vida, falando exatamente sobre o perigo de ser multitarefa, para a gente não cair na armadilha, pensar que nós somos multitarefas, mas pelo contrário. O que na verdade é ser produtivo? E o quinto livro que eu tenho, hoje como coautoria, né, é o Liderança Extraordinária. Nele eu falo exatamente sobre liderança positiva, essa transformação no ambiente que eu falei ali atrás, que eu estudo. E futuramente, eu agora estou como coordenadora de um livro de neuroliderança, que ele fala exatamente sobre esta questão, né? De como é que a neurociência ajuda o líder humanizado. E, gente, esse livro ele sai em junho de 2023. Então, assim, fique atento, me acompanhe nas redes, lá no final eu vou deixar o meu QR Code aqui, para que você possa conhecer um pouquinho mais dessa questão da neuroliderança. Mas, então, vamos para a nossa palestra, você já entendeu por que na minha vida toda eu venho pensando nessa questão de alta performance, onde a gente pensa na produtividade com qualidade de vida. E algo que eu sempre tenho comigo é o seguinte: tudo que acontece em nós, tudo que a gente escolhe fazer, ele começa em nós, mas é um movimento que toca as pessoas à nossa volta e esse movimento vai reverberando de tal forma que impacta o mundo. Então, parece que não mudou nada. Mas quando você muda, quando você se torna uma pessoa positiva, quando você se torna um profissional, e a gente vai entender nesse, no decorrer dessa palestra o que é esse profissional positivo, você vai com certeza descobrir a questão de como é que você toca o mundo, ok? Como é que isso está movimentando e impactando o mundo. E para começar, há uma grande questão que todos nós hoje somos desafiados a ser um profissional e uma pessoa melhor. E por que ser esse profissional e essa pessoa melhor? O que nos leva a querer desenvolver, tá? A gente precisa de entender em que mundo nós vivemos, em que época que nós vivemos. Durante muitos anos, muito tempo, nós falando que o nosso mundo era um mundo VUCA. O mundo VUCA é descrever o mundo a partir da tecnologia. Foi um termo que foi cunhado lá na década de 80. E esse mundo VUCA significa que o mundo é volátil, ou seja, as coisas mudam muito rápido. O U, né, no inglês, e o I no português, é um mundo incerto, ou seja, as mudanças, eu não sei o que pode acontecer no próximo segundo. Aquilo que hoje é um bom caminho, ou seja, né, vamos pegar a tecnologia mesmo. Seu celular, que hoje pode ser uma excelente ferramenta, amanhã pode estar obsoleto. É um mundo incerto, e eu estou dando aqui só uma coisa mais simples que a gente tem dessa incerteza. E, de repente, algumas tecnologias nossas não funcionam mais, não são as melhores, e isso vai impactando outros setores. É um mundo complexo, e esse complexo é exatamente isso, né? Quando você pensa, por exemplo, ontem eu fui fazer compra em uma loja, né? Nessas hiperlojas,
E, quando eu cheguei no caixa, o rapaz virou para mim e falou assim, tinha uma fila grande, né? Grande assim, razoável, e o rapaz virou para mim e falou assim: "A senhora vai pagar com cartão?" Eu falei: "Vou". Aí, então, a senhora pode ir para a máquina. Eu não precisei de esperar que o caixa fizesse todo aquele movimento de tirar a etiquetinha do alarme, né? Eu passei lá na máquina e quando eu passo e coloco o, a roupa que eu estava comprando e o sapato que eu estava comprando, os acessórios, dentro de uma caixa, ele já tira o magnetismo, o alarme, e quando eu terminei, eu mesmo consegui pagar, né? Ele já estava lá, os valores, o desconto, coloquei meu cartão, e não precisa mais de entrar, né? Agora é tudo só por questão de, né, de encostar assim que transmite. E é muito interessante que você sai de lá rápido, muito mais rápido. E eu falei com a pessoa que estava comigo assim: isso é muito bom, mas a gente tem as várias questões aí. Por exemplo, uma pessoa mais idosa, ela não vai ter tanta facilidade em aprender todas essas questões como a gente tem. E, ao mesmo tempo, como quando alguns serviços são substituídos por máquinas, você tem o quê? Do outro lado, uma questão de um desemprego. Isso nos leva a pensar o quê? Que vivemos num mundo ambíguo, ou seja, aquilo, nem tudo pode ser visto só por um prisma, ou só pelo lado da tecnologia. Eu preciso de pensar como é que eu vou preparar as pessoas, os idosos, para passarem por essa questão, as pessoas que estão ali trabalhando naquele serviço que, a princípio, era operacional. Se o operacional está sendo substituído por máquinas, como é que eu vou oferecer mais serviços táticos para essas pessoas e como é que eu as preparo? E por causa dessa toda mudança que a gente falou, a gente começou em 2017 a trazer um outro termo, a falar do mundo bunny. E se essa sigla foi cunhada em 2017, ela começa a ser muito utilizada durante a pandemia, mais ou menos no ano de 2021. E o mundo bunny, ele olha esse mundo não pelo lado tecnológico, ele olha esse mundo pelo lado das pessoas. E aí, o que significa? Significa que nesse mundo volátil, onde tudo é incerto, as pessoas muitas vezes se sentem frágeis, elas não sabem como reagir. E ao não saber o que vai acontecer, não saber o que é melhor para elas, cada vez mais elas se tornam ansiosas, ou seja, o que será que vai acontecer com o meu futuro? E nós sabemos que as pessoas, que a história hoje nossa, ela não é linear, é não linear no sentido de aquilo que às vezes parece que eu estou progredindo, ou que vai chegar, né, aquela definição, por exemplo, antigamente carreira você pensava que você vai começar numa empresa lá no degrau mais baixo da empresa ou em um dos degraus mais baixos e vai chegar até lá em cima num grande num cargo, né, de liderança e vai se aposentar e pronto, acabou sua carreira. E é muito interessante, se eu pensar a minha vida no setor público, ele começa exatamente isso. Eu comecei como professora primária, fui depois para orientadora, que já envolvia o curso superior, depois eu fui para treinadora de líderes e depois eu fui para gerente. Então, se você pensar aí, é uma carreira linear. Mas quando você pensa que essa gestora, né, resolveu aposentar e começar uma carreira como empreendedora, empreendedora do seu conhecimento, através de palestras, através de mentorias, através de treinamentos, ela é não linear. Eu que estava lá em cima, voltei para começar uma carreira diferente. E por isso, né, muitas vezes, isso, quando a gente vê as coisas como elas estão acontecendo, no primeiro momento, isso é incompreensível para nós.
Nós vivemos muito isso na pandemia, né? O fechar, o trabalhar com a questão do lockdown facilita, é algo que facilitou, é certo, não, a gente não fez o quê? Não se contaminou, mas o quanto que isso pode ter feito, é, pode ter trazido problemas, pode ter trazido efeitos para o comércio, para as próprias pessoas no sentido é, do emocional. Quanto que viver esse dia a dia para as crianças e os adolescentes fez com que elas perdessem um pouquinho daquela socialização no período que elas mais precisavam. Então, tudo isso para nós, às vezes, é incompreensível, que a gente vai descobrindo ao viver o dia a dia. Tá? E essas grandes mudanças no mundo, tecnologia, né, que a gente falou aí, a sociedade, o comportamento, hoje, cada vez mais, a gente não pensa mais só naquele trabalho tudo presencial. É por isso mesmo que nós estamos aqui. E olha que coisa boa, a gente pode se comunicar, pode trocar ideias em distantes, em momentos diferentes, mas, porque isso foi gravado, né? Então você não está assistindo no mesmo momento que a palestra aconteceu, e tudo isso traz uma questão de quê? De, de um desenvolvimento, mas ao mesmo tempo traz para nós uma exigência de nos adaptarmos mais. Por isso, a gente precisa ser uma pessoa e um profissional cada vez melhor. Se adapte mais a esse mundo. A gente precisa buscar a alta performance. O que é alta performance nos dias de hoje? Para a gente aprender um pouquinho sobre a alta performance, a gente precisa entender sobre as nossas skills, as nossas habilidades, tá? Então, como eu já disse, skills são as nossas habilidades. Você pode ter conhecimento, que a gente já, você já ouviu alguma vez a falar sobre o chá do desenvolvimento que as pessoas têm? Você tem de ter conhecimento, mas as nossas skills são as nossas habilidades. Habilidade é aquela capacidade de você colocar o seu conhecimento a serviço dos problemas para resolver os problemas. E você precisa ter atitudes. Não basta simplesmente conhecer, não vai ficar no teórico. Você vai, aquilo vai fazer, ele tem de reverberar, ele tem de trazer ações para o seu dia a dia, de tal forma que você possa o quê? Ter resultados. As suas ações elas vão ter resultados. Quais são, que tipos de habilidades as pessoas têm? As primeiras habilidades que a gente tem, que a gente fala, são as hard skills. As hard skills são os nossos conhecimentos técnicos. Então, você começou a ter conhecimentos técnicos quando você aprendeu a ler e escrever, quando você aprendeu a desenvolver aquelas primeiras operações matemáticas, aqueles primeiros pensamentos lógicos, quando você aprendeu os nomes das plantas, né? E elas vão ser e essas hard skills, elas, à medida que a gente vai crescendo, a gente precisa adquirir mais. Nós vamos fazendo cursos, vamos fazendo capacitações, a gente vai se formando, e todas as nossas hard skills, elas são comprovadas ou por certificados, que fala que você estudou e que você foi aprovado em tal lugar assim, assim, ou quando você passa por testes práticos. Exemplos, quando você tirou a carteira de motorista, você passou por um teste prático, né? Mas existem as chamadas soft skills. O que são as soft skills? São as nossas habilidades voltadas para a nossa personalidade. São as nossas habilidades pessoais e comportamentais, como a etiqueta, o relacionamento, se dar bem com o outro, o aprender a ouvir e falar com o outro. Isso são as soft skills.
Mas a gente fala hoje, e só uma coisa, as soft skills, hoje elas são chamadas também de man skills, né? As habilidades humanas. Mas a gente fala hoje em power skills. O que são as nossas power skills? São as nossas competências, as nossas habilidades poderosas. E essas power skills, quando você tem, elas são bastante procuradas no mercado. Quanto mais você tem essas habilidades, mais isso te torna uma pessoa de alta performance. E as power skills, elas são a soma das suas hard skills com as suas soft skills. Ou seja, não adianta você saber ler e escrever. Você precisa entender, aprender o quê? A interpretar. E mais do que isso, numa conversa, você precisa saber ouvir e falar. Como é que eu vou comunicar as minhas ideias para o outro? E mais do que isso, como é que eu tenho esse interesse de entender as ideias do outro, para que a gente possa trabalhar? Então, quais são as power skills que a gente precisa para o nosso sucesso? Primeiro, é um forte trabalho ético. É trabalhar, atuar de uma forma ética, sem precisar achar que eu preciso dar rasteiras no outro, ou aquela ideia de que os fins justificam os meios, que eu preciso, para eu me destacar, eu tenho de falar que o outro, eu tenho de falar do outro, o outro tem de ser um fracasso. Então, eu também preciso de ter uma atitude positiva. E atitude positiva não é só aquela questão de falar, vai estar tudo bem, não. Atitude positiva significa, existe um problema, ao invés daquilo ser uma dificuldade, algo inatingível, é um desafio e que eu posso buscar soluções. Então, eu preciso, a gente já falou aqui várias vezes, né, sobre as boas habilidades de comunicação, sobre o gerenciamento de tempo, eu preciso de ter essa habilidade, porque todos nós temos o mesmo tempo. A grande questão, a diferença entre aquele que faz e aquele que não faz, é como é que ele gerencia o seu tempo. E eu preciso atuar como um jogador de uma equipe, não como alguém que pratica um esporte individual, mas como alguém que sabe que eu faço parte de uma equipe e que para ganhar não basta o meu talento. Eu preciso de ter talento, mas a soma do talento de todos, ela traz muito mais, vamos dizer, ela traz muito mais o quê? Uma capacidade, ela traz muito mais um desenvolvimento, ela traz muito mais as possibilidades da gente crescer. E eu gosto de falar que a soma das habilidades de todos, quando todos estão atuando como esse jogador que está cooperando, a gente consegue desenvolver a inteligência colaborativa. E para isso, eu preciso de ter flexibilidade. Eu preciso saber adaptar aquilo que talvez seja certo, que deu certo hoje, talvez amanhã seja algo que foi superado. Lembra? Se você tem 40 anos para cima, talvez você tenha feito curso de datilografia. Hoje, máquinas de datilografia não existe, mas a gente ainda usa. Se você desenvolveu essa habilidade lá atrás, você tem muito mais rapidez dentro do teclado. Né? A adaptabilidade, saber que as coisas vão mudando e que o mundo está mudando e como é que eu consigo me adaptar. Por último, uma power skills muito importante é a autoconfiança. É eu me conhecer, saber meus pontos fortes e saber utilizá-los. Mas esse aí nós vamos falar lá no final, ok? Bom, então o que é um forte trabalho ético? Queria que você pensasse aí. Será que você, né, talvez à medida que eu fui falando, você foi pensando, será que eu possuo essa qualidade, essa habilidade? Como é que eu posso desenvolver?
Primeiro, estou motivado e dedicado a fazer o trabalho, não importa o quão horrível possa parecer? Você já pensou que quando você aceita um trabalho, você vai ali todos os dias e ou uma vez por semana, quantas vezes por semana você e se dedica para que aquilo possa ser possa ser alcançado as metas, para que a gente possa fazer um bom trabalho e impacte aos outros, porque aquilo é necessário ao mundo. Mesmo, eu sempre brinco, né? Uma vez por mês eu dou aula, eu dou um curso e eu trabalho no sábado, um sábado por mês, de 9 às 17 horas. Então, eu sempre brinco com os meus alunos, né? Que a gente acorda nesse sábado, claro que num sábado onde muitas vezes está um calor, que você gostaria de ir para o clube, ou às vezes está um frio, está chuvoso, que você gostaria de ficar em casa, a gente acorda e pensa o quê? O que é que me motiva a ir para lá? E se eu vou para a aula, quando eu vou trabalhar, eles vão estudar, o que é que isso nos faz no dia a dia, naquele sábado, trazer esse trabalho, esses momentos mais suaves, momentos de forma rentosa. E da mesma forma, aquilo que você faz. Quando eu sento para fazer uma mentoria com as pessoas, como é que eu estou preparada e quanto é que eu estou motivada? Eu sempre falo com os meus mentorados o seguinte: olha, você pode contar que eu vou dar 100% meu. Agora, eu espero que você dê o 100%. Quando eu prometo, faço essa promessa para ele, não é só uma promessa, é algo que eu vou cumprir. Então, todas as vezes que a gente vai para uma mentoria, que a gente vai para um momento, né, do encontro, ali eu estou 100% presente e não só presente em função de espírito, ligado ao que ele está falando, mas mais, ou as atividades que nós estamos fazendo, mas mais do que isso, eu sempre procuro trazer algo que para ele traga uma descoberta. E aí vem essa outra pergunta. Eu vou trabalhar duro sempre? Eu quero trabalhar duro fazendo o meu melhor? E, gente, trabalhar duro não significa um trabalho árduo. Significa o seguinte: quando eu penso em trabalhar nas diferentes atividades que eu faço, eu estou disposta a dar o meu melhor? Isso é um trabalho ético. E atitudes positivas? Winston Churchill falou que atitude é uma pequena coisa que faz uma grande diferença. Quando você olha para um problema, eu falei ali de um dia chuvoso, né? Quando você acorda durante uma manhã de um dia chuvoso, você fala assim: ai meu Deus, que tristeza, vou ter de trabalhar. Ou você consegue pensar: olha, não é fácil, nem todo mundo gosta de sair com chuva. Não é fácil sair com chuva, mas olha que coisa boa. Eu tenho sombrinha, eu tenho um carro, eu posso utilizar e lá no meu trabalho, aonde eu vou, alguém me espera para fazer algo muito importante. Então, desculpa, vamos voltar lá, faltam duas perguntas. Eu estou e sou otimista? Isso é o que acontece? Eu gero boas emoções e bons relacionamentos com as pessoas ao meu redor, ou eu sou daquelas que vive reclamando? E as boas habilidades de comunicação? Quando eu falo em boas habilidades de comunicação, eu preciso pensar que eu começo no meu pensamento, preciso aprender, né, a pensar, a estruturar o meu pensamento, eu preciso aprender a ouvir, eu preciso saber como falar, mas eu tenho de ainda destacar que existe a minha comunicação não verbal. Como que é que eu comunico para os outros a minha ideia? Sabe aquela pessoa que fala assim: ai, estou tão animada hoje. Ficou desânimo total. Não é assim? Então, quão bem você articula o que fala e o que você escreve? Você é um bom ouvinte?
Você procura compreender a outra pessoa? Como é que está a sua linguagem corporal? Outro dia eu brinquei com dando um treinamento, né, numa empresa, e a gente falando exatamente sobre feedback. E aí eu me lembro que eu brinquei com eles assim: vamos desenhar isso, né, essa situação que a gente comentou aqui, os diferentes momentos, para que isso possa ficar muito bem gravado e entendido. E aí alguém falou comigo assim: Edila, você está falando, vamos desenhar por quê? Falei, gente, a gente precisa de entender que muitas vezes tem pessoas que aprendem muito mais no visual. E quanto mais recursos você utilizar, a fala, às vezes uma música, um, um cheiro, um desenho, um gesto, faz com que você guarde as coisas. Então, lembre-se que a sua linguagem corporal, ela também comunica. Então, o que é que quando você articula o seu pensamento, as suas ideias para o outro, como é que você está fazendo isso? E o gerenciamento do seu tempo? No meio de tantas coisas que a gente faz no dia a dia, você tenho certeza que você, como eu, tem diferentes papéis. Nós estamos falando aqui para um grupo de mulheres, então nós somos mães, nós somos filhas, nós somos esposas, nós somos amigas, não, mas nós somos líderes e às vezes somos colaboradoras também, né? Então, como é que você... e às vezes tem que ser uma eterna estudante. Como é que você está organizando o seu dia a dia, sem esquecer de você? Como é que você está priorizando as diferentes tarefas e projetos que aparecem ao mesmo tempo? E isso é importante falar, eles aparecem ao mesmo tempo. Eles acontecem ao mesmo tempo no sentido de, em um dia você faz diferentes tarefas, mas se você resolver fazer tudo de uma vez, você acaba não fazendo nada. Então, o que você prioriza? Como é que você pensa aquele que eu vou fazer primeiro, aquele que eu vou dar mais atenção? E você sabe ou sábia, né, sobre a maneira de gastar, de usar seu tempo? Você tem pensado nisso? E a sua flexibilidade, a sua adaptabilidade? Naquele mundo VUCA e BANI que a gente falou, você está aberto a novas ideias? Eu gosto muito do Alvin Toffler, quando ele fala, né, que no século XXI a gente tem de aprender, desaprender e reaprender. A gente só faz isso quando a gente realmente está aberto a novas ideias, quando a gente sabe abraçar as mudanças, quando a gente está apto a se adaptar a novas situações, quando a gente considera outras alternativas. Esquece aquela frase que o time que está vencendo não se mexe. Quando a gente está disposto a aprender coisas novas e quando a gente quer crescer pessoal e profissionalmente. E assim, você precisa de pensar que você está num time. Seja o seu time família, seja o seu time amigos, seja o seu time lá da comunidade que você frequenta, do clube, lá da sua escola, do seu trabalho. E como é que eu trabalho em grupo? Eu trabalho bem em grupos, em equipes? Eu sou aquela chata que tudo que eu reclamo. Eu sou aquela que só serve se for do meu jeito. Existem algumas questões que não é só ter preferência, mas eu só faço se for do meu jeito. Qual que é a importância de trabalhar em grupo para a minha escolha profissional? Aquilo que eu faço dia após dia. E para a minha família também. E, por último, a autoconfiança. Autoconfiança tem a ver acreditar em si, confiar nas suas habilidades e ter coragem de fazer perguntas. Mas essa autoconfiança eu vou trabalhar um pouquinho mais lá embaixo. Mas o que eu quero te mostrar aqui é o seguinte: o porquê que a autoconfiança ela vai ser trabalhada lá embaixo. Porque para você ter autoconfiança, você precisa encontrar o seu CEP. CEP, Edla, sim.
Você precisa encontrar a sua clareza, a sua energia e o seu poder, o seu step. Tá vendo? Clareza, energia e poder. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso? Bom, o que é? Como é que eu encontro a minha clareza? Eu só vou ter autoconfiança quando eu tiver clareza de quem eu sou. Por quê? Porque quando eu tiver clareza de quem eu sou, eu consigo entender os meus valores. O que é importante para mim? O que eu não abro mão? O que eu valorizo mais? Quantas vezes, né, a gente já assistiu em filmes policiais a questão de agentes, de policiais, de detetives, né, serem tentados a serem comprados, né? O ladrão, o vilão da história, ele oferece um dinheiro para que ele não vá na não vá preso, para que a justiça ou o policial faça vistas grossas, né? E muitas vezes a gente vê, sim, pessoas se corrompendo, inclusive nos filmes, mas muitos filmes a gente ouve a pessoa falando: eu não me vendo. Quais são os seus valores? Segundo, quais são os seus pontos fortes e os seus pontos fracos? O que é que está aí no seu dia a dia que você fala assim: isso eu sou bom, isso eu gosto de fazer, isso as pessoas me pedem para fazer, que eu posso dar mais destaque para isso, que eu posso aproveitar para que eu possa fazer um bom trabalho. E naquilo que você não é bom, o que na verdade é importante para aquilo que você faz? Às vezes você é uma pessoa muito rápida, e aí você tem dificuldade para ouvir as pessoas, porque você não é daquelas assim, que as pessoas começam a contar a história e você fala assim, vai lá para o final, chega direto ao ponto. É algo que você precisa, é um ponto fraco seu, e nesse caso aí, você precisa desenvolver, que ele é muito importante para os relacionamentos. Mas, às vezes, por exemplo, eu sempre falo, um dos meus pontos fracos é o artístico, dom artístico. Eu não tenho dom artístico. Aprendi piano, mas não sou boa de tocar piano, quero voltar a praticar. Não sou boa para bordar, etc, etc, né? Não sou de pintura, mas isso, para mim, no que eu faço, não é importante. Não me faz falta. E é nisso que você precisa entender o que é seus pontos fortes, que você tem que destacar, e daqueles pontos fracos que você precisa melhorar. Mas quais são os seus sonhos, as suas metas? Porque se você não souber seus sonhos, as suas metas, você não vai saber priorizar. E você vai passar a ser uma agenda na agenda do outro, não na sua agenda. E por último, você sabe por que você faz o que você faz? Para ser uma boa profissional, para ser uma boa mãe, para ser uma boa amiga. Por que você faz isso? Só pelo outro? Só porque o outro precisa gostar de você? Ou você acredita que você está contribuindo? E essa contribuição é importante para a sua vida. Contribuir com o outro, ajudar o outro a crescer. Depois que você tem a sua clareza, você precisa de ter a sua energia, saber aonde está a sua energia. Eu falo que energia é igual a P menos I. E o que é P, o que é o P e o que é o I? Já sabemos que o E é energia. O P é o seu potencial. Olha de tudo que nós falamos ali atrás. Seus valores, suas metas, seus pontos fortes, aquilo que você faz, que você sabe que você faz daquele jeito. Tudo isso é o seu potencial. E o I? O I é a minha interferência. O quanto que eu deixo que as coisas que estão acontecendo lá fora interfiram na minha vida e façam com que
eu perco o meu potencial. É uma coisa simples. Às vezes você sai, né, um dia que você tem uma boa, um dia que você vai encontrar um cliente, vai fazer uma apresentação e, por um acaso, no passar em algum lugar, você esbarra e suja a sua blusa, que era branca. O quanto aquilo interfere na sua vida. Se você é daqueles que já, agora eu não posso mais. Agora eu tenho que ficar assim, tudo eu tenho que colocar. Não posso nem tirar foto que vai colocar. E já chega perto do outro explicando por que que a sua blusa está suja. Você olha o quanto que o externo influencia o seu potencial. Às vezes a pessoa não está nem olhando. E mesmo que ela tenha reparado o sujo que você fez, mais importante do que a sua blusa, que possa ter um detalhezinho sujo, é o que você vai apresentar para ela. Então, sua energia. Então, olha, observa. Clareza, quem é você? Energia, né? Como é que eu trago isso para o outro? Como é que eu não deixo que o lado de fora, que independente do que esteja acontecendo lá fora, eu sei que eu é que controlo as minhas emoções, eu é que vou controlar o que eu vou fazer. Não o que está acontecendo lá fora, o que eu vou fazer. Eu vou controlar o meu desempenho, porque eu não controlo o resultado, mas eu controlo o meu desempenho. E, por último, qual é o seu poder? Muitas vezes, o poder nosso pode ser como um urso, o poder da força, o poder da produtividade, o poder de ser uma pessoa que está sempre fazendo, que sabe o que tem que fazer, que não mede os sacrifícios, né? Mas muitas vezes o nosso poder está em função como o pavão da beleza, de influenciar, de saber colocar as suas ideias de uma forma tão maravilhosa que você não só é aquele primeiro que faz, que dá o exemplo como uso, mas você é aquele que faz coisa brilhar, a ideia brilhar de tal forma que os outros se sintam conquistados. Mas você pode ter o poder do gorila, que é aquele estrategista, ele tem a inteligência. Então, é muito importante que a gente saiba que uma pessoa de alta performance, ela tem ali um poder de ser produtivo, de influenciar as pessoas de tal forma que elas caminhem junto com você e ser estrategista de tal forma que você cria as melhores ideias, pense com os outros os melhores caminhos. Então, terminando, eu vou te dar uma dica, uma orientação muito importante para você desenvolver esse seu cérebro. Primeiro, foque nos seus talentos. Segundo, né, trabalhe no gap, naquilo que falta, apenas o suficiente para não prejudicar o seu jogo. O mais importante é o seu talento. E, por último, invista tempo para potencializar cada vez mais esse seu talento. Isso que você traz, para ter esse poder de ser essa pessoa produtiva, influenciadora e estrategista. Ser realmente um líder que as pessoas desejam ter, que o mercado deseja ter. Esse profissional que se diferencia. E aí eu quero te lembrar que performance envolve mudança de mentalidade. E, com certeza, você que ouviu isso tudo aqui, você está pensando o seguinte: existem algumas coisas, né, que eu preciso fazer. E eu quero saber de você, que depois de tudo isso que você ouviu, o que que você fala que, a partir de hoje, você precisa começar a fazer? O que que você percebeu aqui que fala assim: eu ainda não tenho essa visão, eu preciso de desenvolver isso? O que que você percebeu o seguinte: isso eu já faço
E isso dá certo e eu preciso continuar fazendo. E, por último, o que você percebeu que você precisa parar de fazer? Isso é algo importantíssimo. E que, a partir de agora, você pode, né, trabalhar, melhorar a sua performance, desenvolvendo isso e, assim, sendo aquela pessoa ou profissional que tem as suas power skills desenvolvidas. E para te ajudar, né? Se você quer ter clareza desses pontos, para você desenhar o seu mapa, o mapa da sua equipe, né? Localizar o seu CEP e construir uma carreira exponencial, ter essa equipe protagonista mesmo e entregar resultados extraordinários rapidamente, eu quero te dizer que eu posso te ajudar. E porque eu posso te ajudar, eu vou colocar aqui para que você, né, para começar a saber a sua direção certa e com segurança para onde você vai, eu vou disponibilizar aqui a minha agenda. 3 reuniões estratégicas. Me chama, são reuniões gratuitas e que nós vamos trabalhar a questão de como é que você vai desenvolver esse ser. E nessa reunião, o que nós vamos fazer? Nós vamos entender o seu momento, aonde você quer chegar e quais são os próximos passos para alcançar a sua performance, tá? Então, se você quer participar, envie uma mensagem para o meu WhatsApp aqui, além de tá aqui o meu QR Code, e é só você abrir esse QR Code, você tem lá o meu WhatsApp, tá bom? E, para terminar, eu quero te deixar, além de te dar esse presente, eu quero te deixar uma pergunta. Que tipo de CEP, clareza, energia e poder você quer ter? E aonde as suas power skills vão te levar? Como é que elas vão ajudar a você ter esse CEP cada vez maior? Você quer ter um CEP dessa casa ou você quer que seu CEP seja desse? É assim que você define quem você é. Então, gente, chegamos agora, né, ao final desse momento tão importante dessa palestra. Se você quer desenvolver mais, viu ali meu QR Code, volta, pega, me chama. Quer me conhecer mais um pouquinho? Lá no Instagram eu estou como Edila Thaís e o meu canal do YouTube também é Edila Thaís. E lá no LinkedIn, eu sou Edila Thaís, coach, master coach, aliás, que é para você conhecer o meu trabalho. Então, eu estou aqui disposta a te ajudar, a crescer, a te apoiar, para desenvolver a sua alta performance, para que você alcance, descubra e alcance as suas power skills. Muito obrigado. Você vai ver outras palestras aqui e eu te convido, te espero para novas conversas, tá ok? Um abraço para você.